Então, eu nasci na cidade de Maringá, no Paraná. Meus pais são japoneses. Minha mãe já nascida no Brasil. Meu pai, ele é imigrante japonês e veio aos 25 anos de idade. Viveu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eu nasci temporona de quinta filha, a irmã gêmea com a Naomi. E tenho os meus irmãos Anise Yamaguchi, Charles e Wilson e a Naomi e eu. E logo aos 3 dias de idade nós tivemos uma infecção hospitalar muito grave e minha irmã gêmea pesou 1 quilo, eu cheguei a pesar 1,5 quilo e infelizmente o médico já não tinha mais esperanças em relação às duas, e meu pai ele conseguiu vender assim extremes, no último momento, um pedacinho de terra para poder alugar um teco-teco e trazer-nos aqui para São Paulo, onde fomos salvas, né, no Hospital Sabará. E não tenho sequelas, graças a Deus, mas isso marcou profundamente o meu ser, que sempre foi uma pequena história que minha mãe contava. Como eu não tinha sequelas, então para mim isso era como uma lenda, né, que acontece. E eu achei muito interessante porque 35 anos depois, mãe do meu 3º filho, eu passei um estresse muito grande e acabei desenvolvendo uma doença que chama urticária crônica gigante, que é uma doença autoimune. E trabalhando do meu lado terapêutico, né, porque eu sou terapeuta, fui trabalhando as causas e as consequências, os sintomas dessa doença. E através de várias sincronicidades cheguei a uma informação muito especial, que essa doença poderia ter uma relação com fatos acontecidos ainda no nascimento, ou então 15 dias antes do nascimento ou 15 dias depois, com uma experiência de quase morte. Era uma linha terapêutica que unia essa experiência com uma consequência de uma urticária crônica gigante. Foi aí que eu me dei conta que era uma experiência que eu nunca tinha acessado, nunca tinha trabalhado sobre isso, mas que é algo muito forte, você quase morrer, né? Então, isso de certa maneira fica impregnado dentro do nosso corpo. Através das minhas técnicas de introspecção, eu entrei em contato com essa minha parte, essa criança, esse bebê recém-nascido. Eu encontrei assim de uma maneira bem interessante, porque eu vi completamente no estado de muita raiva, de explosão de raiva, de explosão ele estava muito revoltado com as enfermeiras que estavam picando ele com agulhas, né? E aí eu conversei com essa minha parte, fui conversando, fui acalmando, fui dando aquilo que ele necessitava, explicando para ele que ele não ia ficar assim o resto da vida, que ele ia crescer, ia fazer várias coisas, até que ele se acalmou e dormiu. Naquele momento eu soube que eu estava curada e eu me curei dessa doença, que é uma doença autoimune e que, olha como é interessante, né? Estava ligado com essa experiência logo no nascimento. Então isso é uma coisa que o meu pai ele veio do Japão. E na tradição japonesa, os filhos, eles são muitas vezes partilhados dentro da família. Então, quando tinha uma parte, às vezes, mais necessitada, uma parte mais pobre na família, às vezes eles davam os filhos para que a parte com mais recursos pudesse educá-lo, né? Então, isso é uma tradição japonesa já centenária. E meu pai, filho de militares, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e principalmente na Segunda Guerra Mundial, e quando ele perdeu seus pais, foi a irmã dele que cuidou dele. E depois da guerra, quando a guerra acabou, ela dava parte da ração dela para ele, porque ele estava em época de crescimento. Então ela teve uma subnutrição, ela teve uma tuberculose ovariana e ficou estéril. Então, quando meu pai ele veio para o Brasil, ele prometeu a ela que iria lhe dar um filho, de agradecimento, inclusive por ela ter cuidado dele, mas também tinha um intuito de manter ligadas as duas famílias, tanto do Brasil e do Japão, e não perder esse laço, né? Então nasceu a minha irmã mais velha, a Anise, depois nasceu o Charles, aí quando nasceu o Wilson, ele já escreveu para o Japão falando que ele iria. E minha mãe negou, não permitiu, né, que o filho
fosse enviado e ela pensou assim, não, quando ele tiver 7 anos, eu tiver conhecido a família, tudo bem, até permito, mas ela pensou, não vou ter outros filhos, ele nunca vai ter essa ideia, então eu estou protegida. Mas 7 anos depois ela teve gêmeas. E depois de todo esse drama da gente quase ter morrido, tudo, né? Já estava bem, saudável. E minha mãe até perguntou, se colocou assim a questão, né? Por que eu tive gêmeas? Talvez seja uma para ficar e outra para ir. Então, quando ela falou isso, meu pai colocou ela em xeque e falou que ela tinha que escolher qual das duas queria para o Japão. Então, essa escolha de Sofia, né? Uma coisa assim, muito difícil. E minha mãe, então, ela se remeteu a Deus, que é uma pessoa extremamente espiritual, e ela disse assim para Deus, ó, eu não posso escolher, mas tu tem que me dizer de uma forma clara, concisa, sem sombra de dúvida, em 3 dias, porque foi o prazo que meu pai deu, qual das duas que eu tenho que mandar para o Japão. E ela ficou à espera da resposta. E no 3º dia, ela era professora, estava corrigindo as tarefas, e meu irmão de 7 anos estava fazendo as suas tarefas, e ele virou para minha mãe e disse, não pode separar gêmeas, eu é que vou para o Japão. E a minha mãe na hora negou, mas ele pegou uma malinha, saiu pelos vizinhos falando, eu tô indo embora, tô indo para o Japão, vou viajar. E aí a minha mãe aceitou isso como uma resposta e permitiu que ele fosse. Mas claro, né, uma criança ela acha que é férias e inclusive ele às vezes desaparecia lá no Japão e a minha tia encontrava na estação de trem, esperando o trem que voltava para o Brasil, obviamente, né? Mas ele diz que Deus foi falando com ele e aos 12 anos ele aceitou que o caminho dele era no Japão. Então ele nunca mais voltou, se casou, tem um filho e ele sente que realmente era o caminho dele. Então a gente aceitou isso como uma cura familiar também, né? Como a separação, né, ele foi embora, eu tinha apenas 5 meses, então eu cresci com essa história de ter um irmão lá no Japão e tudo, mas era muito teórico, eu poderia dizer, né? Não tinha real relação, era só uma idealização. Mas quando um dia, meu filhinho, o meu 3º filho, ele estava com 7 aninhos, e ele entrou assim pela sala e eu vi com 7 aninhos, aquele tamanhinho. E na minha cabeça, quando falavam que meu irmão com 7 anos já decidido ir para o Japão, eu via um garoto de 12 anos, assim, né? Essa imagem. Quando meu filho chegou com 7 anos, eu vi como ele era pequenininho, saído ainda da pequena infância. E ao mesmo tempo, o meu marido, na época, ele estava com 49 anos, que foi a idade que meu pai faleceu num acidente de carro. Então, sabe quando você junta 7, 49? E aí, naquele momento, eu me dei conta da presença do meu irmão, o sacrifício que ele tinha feito, né, de ter ido para o Japão. Eu só sei que eu chorei durante 3 dias. É como se tivesse caído a ficha. E aí eu me prometi que eu iria encontrá-lo. E 2 anos depois, então, numa viagem que a gente estava indo para a Austrália, eu consegui fazer uma pequena parada de 3 dias só no Japão para poder encontrar o meu irmão. Mas foi muito emocionante porque eu chorei 1 mês antes, chorei 1 mês depois. E o encontro assim foi muito, muito forte, porque foi o momento que eu conheci também a minha família do Japão. A minha tia já estava com 89 anos. A minha outra tia com 94, essa tia de 94 viveu até os 104 anos. E a minha tia de 89 agora está com 101 anos, mas ainda estão ali. E assim, o que foi mais lindo foi que, meio muito choro, porque foi realmente muito forte. É como se você encontrasse uma raiz, né? Você encontrasse algo que é inominável, assim. E a minha tia, ela virou para mim e falou que uma coisa assim muito bonita, meio aos prantos, que qualquer um de nós poderia ter sido filho dela, né? E que ela sempre nos considerou a vida inteira, apesar de não nos conhecer pessoalmente, como seus filhos. E assim foi muito, muito lindo, porque eu encontrei uma parte de mim que faltava, que eu nem imaginava que faltava, né? Foi uma verdadeira reintegração.
sendo japonesa no Brasil, né, então eu sempre senti um certo preconceito, ou então brincadeiras, né, japonesa, chaporonga, esse tipo de coisa. E quando eu vim para São Paulo, né, entre os 12 e 14 anos, eu sofri um bullying muito, muito forte na escola, até de apanhar fisicamente, né, e esse muito, muito forte, muito complicado durante cerca de 3 anos. E também eu tinha muitos conflitos com a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, mas ela também era bem violenta. Então, eu, tipo, apanhei desde que eu me conheço por gente até os 13 anos, praticamente todo dia, né? Era a maneira dela, muito irritada, né? E então tinha essa parte assim violenta muito muito forte. E isso eu diria assim que me prejudicou, né, na questão assim da autoestima. Eu nem sabia, mas eu tinha uma autoestima muito baixa. E eu acho que foi tentando assim me compreender ou então lidar com todas essas emoções e tudo que eu fui me interessando. E assim, a gente nasce já com essa veia terapêutica, né? Então eu sempre era aquela pessoa que as pessoas vinham conversar, vinham se abrir. E isso me criou esse interesse pelo ser humano. Eu também sempre li muito a parte da espiritualidade, de todas as vertentes, muitos livros que falam sobre a experiência humana. Li muito Rudolf Steiner, mas mesmo pessoas como Eva Pierrakos e essa área assim, mais de autoconhecimento, livros. Eu sempre fui uma leitora ávida, né? E li sempre muitas coisas nessa área de autoconhecimento. Então, tudo isso juntando me levou a sentir que realmente o meu caminho era essa ajuda. Mas algo que eu resisti muito, porque eu tinha essa experiência dos meus irmãos, que são 12 anos mais velhos, 11, 12 anos mais velhos do que eu, e que médicos que tinham uma vida extremamente demandada por causa dessa profissão, e eu resisti ao máximo que eu pude para fazer essa medicina. Mas com 20 anos eu já terminei na verdade eu terminei a escola, terminei o colegial e fui fazer teatro, fui fazer jornalismo, fui fazer outras coisas, porque tudo isso negando essa área mais da medicina. E com 20 anos, eu e a minha irmã gêmea, a gente entrou numa grande aventura. A gente pegou $1.000 cada, uma passagem de ida e volta, e fomos morar na Europa, na louca, né? E trabalhando no negro e tudo. E só os trabalhos que eu consegui foi trabalhos de cuidar, por exemplo, de um tetraplégico na Itália. E eu cuidei durante 6 meses desse tetraplégico, e depois eu cuidei de crianças especiais na Alemanha, né? E aí lá eles me deram crianças autistas, porque eu não falava alemão, elas também não falavam, então a gente se entendia muito bem. Mas ali, a minha comunicação com essas crianças, apesar de eu ser jovem, né, praticamente 20 anos, mas eu me concentrava no meu ser superior e eu falava com o ser superior da criança. Então a gente ficava nessa comunicação espiritual, né? E isso era uma coisa muito natural para mim, trabalhar nesse outro nível, né? E aí, quando eu voltei ainda para o Brasil, depois desse 1 ano na Europa, eu voltei para o Brasil, ainda fui prestar administração. Nada a ver. E um dia Deus simplesmente pegou, fez tudo cair, essa minha ideia de fazer administração. E aí eu vi tudo escuro, vi um caminho branco e no final escrito medicina. E foi só lá que eu aceitei fazer medicina e prestei a faculdade, entrei na Federal do Paraná em Curitiba e comecei a fazer a medicina. Como eu comecei a cursar a medicina, ainda não era esse o caminho, né? Mas eu sinto assim que a medicina ela entrou no meu caminho para
organizar todos esses conhecimentos de uma maneira mais científica. Então, o curso básico, né, de medicina, fisiologia, anatomia, a biologia, tudo isso formatou essa visão mais científica. Mas no momento que eu comecei a fazer a parte clínica, antes mesmo de começar a fazer a parte clínica, minha vida deu uma reviravolta. E antes eu já tinha conhecido, cerca de 2 anos antes, uma pessoa no Nepal, né? Tinha tido um casamento relâmpago. Então eu estava casada, só que eu morando no Brasil e ele na França. E aí eu decidi, não eu que decidi, mas o mundo espiritual decidiu e me avisou que o meu caminho agora era na França. Então eu larguei a escola de medicina no meio e vendi meu apartamento e fui morar na França. Só que chegando na França, eu já sabia que eu não ia poder fazer medicina, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu também já sabia, assim que cheguei na França, que eu não ia estar mais com esse companheiro em poucos dias. E no primeiro dia que eu cheguei na França, eu conheci uma pessoa. Na hora não deu nada, mas 8 meses depois nos reencontramos e eu me casei com ele durante 22 anos, fomos casados. Então, todas as coisas elas vão acontecendo, eu só vou seguindo o fluxo, né? E no segundo dia que eu estava na França, eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu vou encontrar uma naturopata. Eu nunca tinha ouvido falar sobre naturopatia antes. Eu disse, o que é isso? Eu disse, é uma terapia com homeopatia, fitoterapia. Eu disse assim, nossa, que interessante, porque eu já tinha um grupo de fitoterapia e homeopatia na faculdade, né, que eu tinha criado para estudar isso. E eu disse assim, olha, isso é profissão aqui na Europa? Dá para estudar? Eu disse assim, claro, é uma profissão, tem escolas. Então é isso que eu vou fazer. Aí eu encontrei uma lista telefônica com 10 nomes de escolas, eu não sabia qual delas, né, eu escolhi. Aí eu fiz um método meu, assim, de conexão e apontei sem ver um número, liguei para a escola e atendi uma secretária que falava português. E no primeiro final de semana eu já estava inscrita e já cursando esse curso. E eu pude fazer muito rapidamente, porque eles levaram em conta todos os meus estudos de medicina. E aí eu me tornei naturopata. Mas nisso eu já estava casada e eu fui morar na Suíça com meu marido. E lá eu pratiquei então a naturopatia, né, mas como terapeuta. E logo no começo eu já fui percebendo que meu caminho não era mais abordagem física, de higienista, de mais a parte mais naturopata mesmo, mas muito mais a parte psicológica. Aí então eu cursei a faculdade de psicologia e me tornei então uma terapeuta. Então, eu comecei a trabalhar como naturopata. Eu tinha vários pacientes médiuns. A população brasileira, eu tratava muito da população brasileira e nessa população tinha muitos espíritas e aí muitos médiuns e tudo. Então, eu comecei a ter vários fenômenos até dentro do meu trabalho, porque eu ia explorando. Eu sempre fui alguém assim que procura explorar muito as imagens, as memórias. E aí nisso começou a acontecer vários fenômenos assim de regressão espontânea, de pessoas que iam em regressão ou então até incorporavam ali na clínica tudo. Então eu comecei a perceber muito rapidamente que a causa de todos os sofrimentos era mais na área emocional e espiritual. Então rapidamente eu soltei a minha experiência que eu já tinha de espiritualidade já a minha vida inteira e também nesse autoconhecimento, trabalhando bullying, trabalhando todos esses traumas, né, que eu tinha vivido e comecei a orientar as pessoas na sua introspecção e fazer esse trabalho de encontrar onde que estavam as suas feridas emocionais e fazer o processo de cura. E de uma maneira assim muito espontânea, usando o que depois eu compreendi que era o Mental Training ou a PNL também, que só serviu, esses conhecimentos só serviu assim para estruturar aquilo que eu já estava fazendo. E aí eu encontrei uma técnica muito interessante que era a EMDR, né? Eyes Movement Sensation Reprocessing. Então, o reprocessamento mental através dos movimentos oculares, que é o que a gente faz quando a gente está dormindo, né? O EMDR. Mas um dia alguém comentou dessa técnica que se chama EFT.
Emotional Freedom Techniques, ou técnica da liberação emocional, que é uma acupuntura emocional com os dedos. E que, segundo ele, era muito mais rápido do que essa EMDR. E no momento que eu aprendi, entrei em contato com essa técnica, eu fiquei maravilhada e comecei rapidamente a aplicar essa técnica. E eu fui uma das primeiras, inclusive aqui a nível de Brasil e mesmo a nível de Suíça, né? Em 2005 eu comecei a fazer essa técnica, isso há 20 anos atrás. Ela está um pouco mais conhecida agora, mas na época ninguém conhecia. Então eu fui aperfeiçoando e fui também introduzindo essa técnica não só para as dores emocionais, mas também para dores físicas, para desbloqueio até da intuição, desbloqueio, desobsessão e todas essas necessidades. Eu fui introduzindo essa técnica e adaptando para poder trabalhar com tudo isso. Em 2009, eu recebi uma missão espiritual, poderia dizer assim, de escrever um livro sobre o fim do karma. E nisso que eu comecei a escrever, foi meu guia espiritual, né, que eu sempre tive contatos com os meus guias espirituais, foi ele que veio e falou que eu tinha que escrever esse livro. E foi interessante porque o meu guia espiritual é o Chico Xavier, né? Apesar de eu nunca ter sido espírita, ele sempre foi meu guia. E aí ele falou que eu tinha que falar sobre o fim do karma. E me surpreendeu na época, porque como assim falar sobre o fim do karma, né? Eu não tinha nem autoridade para isso. Ele falou assim, só vai escrevendo. E nisso eu compreendi que como é que eu tinha feito o meu caminho, e tinha sido totalmente intuitivo, tinha sido totalmente através das minhas de informações que me eram dadas. Então eu compreendi que eu tinha que ensinar as pessoas a elas entrarem em contato também com a sua intuição, porque é ali que estava o caminho. Eu não poderia mostrar para ninguém. Então eu comecei a falar muito sobre os processos intuitivos. E aí chegou um momento em que ele falou que eu estava escrevendo 2 livros, que o primeiro já estava pronto, que era o GPS espiritual. Então eu só retirei todas as partes que falavam sobre intuição e escrevi o GPS espiritual, e com exercícios baseados nessa EFT, por exemplo. E então essa técnica é uma técnica que para mim assim foi extremamente versátil, que pôde permear todo o meu trabalho, né? E aí, durante que eu estava escrevendo esses livros, o GPS saiu em 2012, enquanto eu estava escrevendo o Fim do Karma, eu já levava as pessoas em estado de introspecção, e quando eu sentia que elas estavam em estado de introspecção, já colocava numa maca para que elas pudessem relaxar mais ainda. E eu não sabia que eu estava fazendo, na verdade, hipnoses nessas pessoas. Até que em 2014, eu fui orientada então a fazer uma formação de hipnose, né? E a formação era da Dolores Cannon, que é o Quantum Healing Hypnosis Technique, que era exatamente o que eu estava fazendo, só que de uma maneira mais estruturada. E aí, então, desde 2014, eu comecei a fazer essas hipnoses, que são hipnoses especiais para você entrar em contato com o teu ser superior. Então, numa parte, né, da hipnose, na segunda parte, a gente já se remete ao ser superior, falando assim, agora eu quero falar com o teu ser superior. E aí você começa a responder todas as questões do ponto de vista do teu ser superior, nesse estado de transe alterado, e inclusive ativando as energias de autocura. E aí dessas hipnoses eu já pratiquei cerca de 1.500, e dá uma visão assim muito ampla, né? Porque cada uma tem 2, 3 vidas, se não mais, e aí a gente começa a compreender todas essas relações de vidas e vidas, de reencarnação, de karma, e isso colaborou muito para poder terminar de escrever o livro Fim do Karma. Quando eu tinha 32 anos, alguém fez uma carta astrológica minha. E ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, Meire, você vai começar a trabalhar com 50 anos. Eu imagino assim, nos 32, né? Que vai começar com 50 anos, assim, haja paciência.
Mas nesse entre os 32 e 50 anos, então eu fiz 20 anos de atendimentos, fiz todas essas, aprendi essas técnicas, né, da EFT, da hipnose, escrevi os livros e dei muitas palestras, sempre quando me vinha experiências, né, eu tenho essa característica de quando eu supero alguma coisa, eu gosto de organizar isso e ensinar as pessoas também a superarem essa mesma situação. Então eu fazia, workshops de autoestima, fiz workshops sobre o perdão, fiz workshops, sobre superar, o luto ou então com o trabalho com câncer, ou então para parar de fumar, né, porque eu fui fumante também, então eu tenho esse negócio bem assim de pegar as minhas experiências, transformá-las e trazer para as pessoas. E então isso forjou esse tipo de visão onde a escola da vida, aquilo que nos que nós temos para trazer para as pessoas, para trazer para o mundo, é o resultado das nossas superações, não é o que você aprende na escola, né? Então, com 50 anos, eu achei bem interessante que eles chegaram e falaram assim: agora você senta e escreve todos os temas que você foi trabalhando, né, o que foi dando palestras e estudando durante todos esses 20 anos. E aí eu escrevi 44 temas e eles falaram assim: agora organiza isso, porque isso aqui é um curso. E aí eu organizei isso e em 40 minutos escrevi tudo, organizei e chamei 20 pessoas, 15 se inscreveram e eu comecei na semana seguinte a dar essas aulas. E aí durante um ano, toda semana eu trabalhava um desses temas. E o curso começou chamando-se Terapia Integrativa do Corpo Arco-Íris, ou seja, todo o processo que você tem que passar para poder transmutar o teu karma completo e ativar o que a gente chama de corpo arco-íris, que é o corpo transmutado, né, o corpo de luz, que é um fenômeno que acontece, o que foi estudado pelos tibetanos, né? E que comporta 4 fases. A primeira é de transformação do corpo físico. A ideia é a seguinte: a gente sabe que quando tem uma dor emocional, quando você tem um estresse, você cria substâncias que acabam causando impacto no nosso corpo, né? E as pessoas ficam doentes e elas tendem a degenerar e a morrer. Acontece que existem também emoções. O que é a emoção do amor, o que é a emoção da alegria, o que é a sensação de conexão com o divino, eles também causam ou criam substâncias químicas regenerativas no teu corpo. E isso te leva à modificação do corpo, só que na direção da eternidade. Então é nesse ponto que existem as curas espontâneas, é nesse ponto que existem os milagres. E então eu estudei muito esse fenômeno do corpo arco-íris e também liguei isso ao processo do Santo Sudário, e tudo isso eu explico no meu livro O Fim do Karma. Então eu quis criar esse curso. Esse curso, na verdade, foi criado para mostrar toda essa vivência até a pessoa chegar à ativação desse corpo arco-íris. E aí eu organizei isso durante um ano. Depois ficou parado 2 anos. Nesse ínterim eu me separei, eu tive a informação que eu tinha que voltar no Brasil, que a minha missão estava agora no Brasil. E há cerca de 3 anos, então, eu me foi intuído que eu teria que extrair toda a parte que era a parte mais de curativa, né, desse primeiro curso, e eu criei a mentoria que se chama Avatares da Cura. E aí o Avatares da Cura se tornou então o meu principal trabalho. Foi a partir dali que eu realmente comecei a trabalhar. Fazendo todas essas milhares de hipnoses e vidas passadas, né, e tudo isso, isso faz com que a gente se extraia um pouco, né, da vida, dos fatos da vida, e consiga ver a vida como um todo, como um processo para a gente poder chegar a esse ponto de autoconsciência total, que é o que a gente chama de iluminação.
não quero parecer pretensiosa, né, nada disso, mas para mim não tem outro caminho que não seja você pegar com unhas, né, com todas as tuas capacidades, todas as experiências que te são dadas, e levar cada experiência, cada segundo, cada contato que nós temos aqui nessa direção da autorrealização, né? Então, para mim, todas as situações, elas têm um sentido muito maior. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Quando eu já estava com o curso Avatares da Cura, eu acho que na sua terceira versão, né, na sua terceira turma, um dia me foi dada essa intuição de ficar vendo histórias de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Nessa experiência de quase morte, a pessoa ela tem uma recordação instantânea de toda a sua vida, de todos os momentos da sua vida, e tem essa visão global e consegue compreender onde que errou e as consequências dos seus atos nas outras pessoas. É um tema que eu já tinha estudado, inclusive eu falo muito sobre isso, e eu me perguntava por que tudo isso, né? Por que eu estou tendo essa intuição de passar o dia inteiro ouvindo essas histórias que eu já conhecia? E aí eles me explicaram, porque esse é o objetivo do Avatares da Cura, é fazer com que a pessoa ela possa ter essa revisão total de toda a sua vida e possa extrair o objetivo final dessa experiência terrestre, que é o autoconhecimento e a autoiluminação, através da cura das suas feridas emocionais, através da cura de todos os seus traumas e de todas as suas situações, que é o que a gente explora no Avatares da Cura. Então, isso se tornou realmente o objetivo maior do meu trabalho desde então. O que mais me realiza é ver as pessoas em paz, aliviadas, felizes com a sua trajetória, que elas se sintam tranquilas com todas as vicissitudes que aconteceram na sua vida e que possam encontrar a verdadeira realização de espírito através das experiências que elas passaram. E esse sentimento que elas têm no final, como muitas descrevem assim, de sair bebês novos, você tornar a ser criança na sua inocência, através da cura de todas as tuas feridas, extraindo toda a sabedoria de vida, né, que essas experiências te trouxeram. Então isso me traz uma alegria muito, muito grande de poder ajudar essas pessoas a recuperarem a sua vida e a serem realmente felizes e não mais simplesmente fingindo, né, existir. Eu sei que a minha missão é a cura das feridas emocionais do mundo. Então, o grande impacto é a limpeza do karma, é a limpeza de todo esse peso que as feridas emocionais que você vai carregando na vida, elas vão criando. Então, eu sinto assim que cada pessoa, cada grupo que vai sendo trabalhado, que vão curando as suas feridas emocionais, isso está curando o mundo. Porque uma pessoa que não tem feridas emocionais, ela não vai fazer mal, ela não vai criar guerras, ela não vai entrar em conflitos. Então, a cura de uma pessoa, para mim, é a cura do mundo. A minha mensagem é para aqueles que estão prontos para ouvir. Eu não me preocupo muito com aqueles que não estão prontos, ou não tento convencê-los, né? Do contrário. Eu acho que já existe bastante trabalho disseminando para aquelas pessoas que estão preparadas para ouvir e que muitas vezes não têm acesso. Então eu multiplico as informações, podcasts e aulas e mentorias e cursos, tudo para poder chegar ao máximo de pessoas que já estejam preparadas, que estejam buscando esse tipo de informação. Mas existem sim certos pensamentos, eu diria assim, certas crenças, né, que realmente eu venho para trazer uma boa nova, algo novo. Seria, por exemplo, que a crença de que uma vez
quebrado o vaso, nunca mais você vai poder tê-lo inteiro outra vez, né? Que é essa ideia de que uma vez que você tem um trauma, nunca mais você vai poder se recuperar, você só pode aprender a conviver com ele. E para mim isso não é uma realidade, é ao contrário. Todo trauma é possível sim de ser curado, e o trauma te torna uma pessoa mais forte, mais rica, mais capaz. É o que eu chamo de kintsugi da alma. Kintsugi é uma arte japonesa de colar os pedaços com ouro, tornando aquela peça uma peça rara, uma peça valiosa. E é isso que nós estamos aqui construindo como ser humano, um kintsugi da alma, onde você curar cada um dos teus traumas, das tuas dores, te torna uma pessoa mais valiosa e mais capaz, uma pessoa única. Eu sou Meire Yamaguchi, terapeuta, escritora e mentora de autocura, e essa é minha biografia. Born in the heart of Brazil, with roots from the Japanese shore, she traveled to Paris and Zurich, always searching for more. A student of the human mind, healing with nature's hand. From psychology to naturopathy, across the shifting sand, she learned new words and social rules in every land she wrote. But the only constant place she found was deep inside her home, in the depths of her soul, where the quiet rivers flow. She found the healing frequency that everyone should know. We are spiritual beings on an earthly ride, finding our way through the dark with intuition as our guide. She explored the pain, the cages of the mind, to leave the old illusions and the suffering behind. Mary Yamaguchi, lighting up the dark, healing every emotion, mending every heart, guiding the avatars of healing, teaching us to see, unifying all the dimensions of what we're meant to be. From the spiritual GPS to the end of karma's chain, Mary Yamaguchi, washing away the pain. She knows the weight of heavy time, she knows the second star. 3 children grown and flying high, she gave them all her heart. Optimal EFT and quantum healing from the stars. She shows the way to break the habits and the invisible bars. No more suffering to quit the smoke, the absolute method is here. Unlocking the foreign tongues, wiping away the fear. A mentor for the ones who face the hardest of the fights, guiding the expansion of the soul into the highest heights. We are spiritual beings on an earthly ride, finding our way through the dark with intuition as our guide. She explores
mountain fields are opening, the karma fades away. She brings the light of science and the spirit